70 anos navegando pelos mares turbulentos dos mercados, testemunhei 9 grandes colapsos do mercado americano. Cada pico de euforia foi um banquete para os especuladores, onde fortunas evaporaram como orvalho ao sol. Mas em meio ao caos, sempre houve aqueles poucos investidores astutos que detectaram os sinais de perigo antes da tempestade e escaparam ilesos. Hoje vou revelar 2 alertas cruciais que não são aqueles indicadores técnicos batidos, mas sim sintomas de uma doença grave no coração do mercado. Ignorá-los pode ser a diferença entre preservar seu patrimônio ou vê-lo desaparecer diante dos seus olhos. A maioria dos investidores no auge do mercado age como se estivesse possuída por uma febre coletiva. Não é falta de inteligência, é o efeito riqueza turvando o julgamento. Eles veem apenas os números verdes, as cotações subindo, e se deixam levar pela euforia, enquanto os sinais claros de colapso iminente são ignorados ou ridicularizados. E o pior, as instituições financeiras e a mídia, que deveriam ser vozes de prudência, muitas vezes jogam gasolina na fogueira. Afinal, enquanto o mercado ferve, elas continuam lucrando com taxas e negócios. Ninguém quer que a festa acabe. Mas eu estou aqui para contar o que aprendi após sobreviver a 3 ciclos completos de alta e baixa. O segundo sinal, em especial, é tão sutil que a maioria nem percebe, mas ele é a última chance de escapar antes que o desastre se instale. Perder qualquer um desses alertas pode significar ver seu capital ser reduzido a cinzas. Não estou exagerando. Já vi isso acontecer com inúmeros investidores e o mercado não perdoa. O mercado financeiro não é uma máquina racional de votação, mas um amplificador das emoções humanas. Quando as ações de empresas sem nenhum histórico de lucros disparam, sustentadas apenas por promessas e liquidez barata, você não está investindo, está brincando com fogo em um paiol de pólvora. Quando a maré de liquidez recua, os verdadeiros perdedores são aqueles que acreditaram que dessa vez é diferente. O topo do mercado não é um ponto específico no gráfico, mas uma mudança profunda na ecologia do sistema. Quem insiste que ainda vai subir mais, ou é um novato ingênuo ou alguém com interesses ocultos. O risco sempre se acumula, e você pode trocar volatilidade por retorno, mas nunca terá segurança máxima e crescimento explosivo ao mesmo tempo. É uma ilusão. O primeiro sinal de alerta é a ilusão da liquidez. Todo investidor sensato deve ficar atento ao momento em que a maré de dinheiro fácil começa a recuar, uma mudança tão sutil que a maioria nem nota. A maioria dos investidores entende mal a natureza da liquidez. Eles pensam que enquanto o Fed falar em afrouxamento monetário, sempre haverá compradores. Mas isso é um equívoco perigoso. A verdadeira liquidez não é o dinheiro criado pelo Banco Central, mas o volume de capital disposto a assumir riscos no sistema financeiro. Quando a aversão ao risco aumenta, mesmo com dinheiro abundante, os investidores fogem para ativos seguros e deixam as ações de lado. Um exemplo claro é o volume de financiamento com garantia de títulos para fundos de hedge e family offices. Poucos ouviram falar dele, mas é vital. Em 2021, esse número atingiu recordes históricos, e desde então vem caindo por 3 trimestres consecutivos. Por quê? Porque os bancos estão apertando as condições de crédito e os gestores, por mais otimistas que sejam, são forçados a vender. Essa contração de liquidez é silenciosa, mas mortal. O mercado pode até continuar subindo, alimentado por fluxos passivos, enquanto os profissionais já estão saindo de cena. É como o Titanic, a orquestra ainda toca enquanto o navio afunda, e quando os passageiros percebem, as rotas de fuga já estão bloqueadas. Já vi esse roteiro se repetir inúmeras vezes. Antes do colapso das ações de tecnologia em 2020, os 4 grandes ainda eram celebrados, mas os fundos mais espertos já estavam reduzindo posições. As corretoras aumentaram as margens de garantia, um sinal claro de que o risco sistêmico estava sendo monitorado. A ilusão de liquidez geralmente se desmancha em 3 etapas. Na primeira, as instituições reduzem a alavancagem e a volatilidade sobe levemente, mas o mercado ainda atinge novas máximas. Na segunda, os fluxos passivos como ETFs mascaram a saída de dinheiro ativo. Na terceira, um evento inesperado desencadeia uma corrida generalizada, e a liquidez evapora. Estamos agora na primeira fase. Alguém pode perguntar, mas o Fed não tem ferramentas ilimitadas de liquidez? A resposta é sim e não. O Fed pode criar liquidez, mas não pode criar apetite por risco. Quando o mercado perde a confiança, nem todo o dinheiro do mundo consegue reanimá-lo. Em 2008, após a quebra do Lehman Brothers, o Fed injetou trilhões, e o mercado ainda caiu 50%. Porque o que desabou não foi a liquidez, mas a confiança.
O momento mais perigoso não é quando a liquidez está apertada, mas quando ela parece abundante, porém frágil. O mercado atual é um exemplo perfeito. O balanço do Fed está enorme, mas a liquidez real que sustenta as compras de ações já está em declínio. E esse declínio costuma anteceder uma mudança oficial de política em 6 a 9 meses. Fique atento aos sinais: emissões de dívida corporativa ficando mais difíceis, atividades de fusões e aquisições desacelerando. Quando o mercado de capitais começa a falhar em sua função de financiar empresas, uma grande queda não está longe. Um dos indicadores que mais acompanho é a Conta Geral do Tesouro Americano, TGA, e sua relação com o volume de reverse repo. Quando ambos caem juntos, é sinal de que a verdadeira liquidez em dólar está se esgotando. Esse indicador já emitiu alertas claros nos últimos 3 meses, mas a maioria dos investidores nem sabe que ele existe. Outro sinal ainda mais precoce é o spread dos swaps de dólar global. Quando ele começa a se alargar e a volatilidade aumenta, é sinal de que a liquidez offshore, o verdadeiro sangue que alimenta os ativos de risco globais, está sob pressão. Hoje esse spread se comporta exatamente como em 2018, pouco antes do colapso do quarto trimestre. A verdade final sobre liquidez é simples. No topo do mercado, todos acreditam que ela é infinita. No fundo, todos acham que ela secou. Ambos estão errados. Mas o mercado se move entre esses dois extremos de percepção. O trabalho do investidor inteligente é sair antes que a ilusão de liquidez infinita atinja seu ápice. Os bancos centrais sempre chegam tarde, eles agem após o colapso, quando já é tarde demais. Seu objetivo deve ser não ser um dos que precisam ser resgatados. Lembre-se das lições de 2000 e 2007. O Fed só cortou juros depois que o mercado já havia despencado. Quando você ouvir a notícia do corte, já terá perdido 30%. Portanto, o primeiro sinal é claro: monitore os indicadores profissionais de liquidez. Quando eles começarem a se deteriorar em conjunto, não espere confirmação. Comece a reduzir sua exposição. Você pode perder os últimos 10% de alta, mas evitará uma queda de 40%. Em investimentos, sobreviver é mais importante do que ganhar até o último centavo. O segundo sinal é ainda mais traiçoeiro: a distorção completa do sistema de valuation. As pessoas adoram usar métricas históricas, PL, PVPA, EV, EBITDA, para justificar preços. Mas no topo de uma bolha, esses indicadores perdem todo sentido. Não porque estejam errados, mas porque a lógica de precificação do mercado mudou radicalmente. Quando os investidores começam a avaliar empresas de crescimento zero com os mesmos múltiplos de fluxos de caixa descontados usados em 2003, o mercado já entrou em estado de delírio. O erro fatal da maioria no topo é tentar racionalizar o irracional. Eles olham para uma ação com P/L de 30 e calculam quanto tempo levaria para o crescimento dos lucros justificar esse múltiplo, mas estão completamente fora do alvo. No pico de uma bolha, a valuation não se baseia em modelos financeiros, mas em psicologia de massa e narrativas. O brilhantismo da valuation está em sua relatividade. A mesma empresa pode valer completamente diferente em contextos emocionais distintos. Os investidores inteligentes não são aqueles que insistem em um único método de avaliação, mas os que reconhecem em qual regime o mercado está operando. Estamos agora no ponto crítico de transição entre valuation racional e valuation especulativa. Um exemplo absurdo ilustra bem o problema: a relação entre o valor de mercado total das empresas de tecnologia não lucrativas e o das empresas tradicionais nos Estados Unidos. Em 2021, esse índice superou o pico da bolha da internet em 2000. Pior, mais de 40% dessas empresas queimam caixa em vez de gerar valor. Essa distorção no sistema de valuation geralmente segue um padrão claro. Primeiro, as ações de valor sobem até o limite superior de suas faixas históricas. Segundo, as ações de crescimento começam a desafiar a gravidade. Terceiro, as ações especulativas ganham múltiplos absurdos. Quarto, todas as métricas tradicionais são abandonadas, e o mercado entra em um estado de dessa vez é diferente. Estamos agora na transição entre a terceira e a quarta fase. Já vi esse filme antes. Em 1999, qualquer empresa que adicionasse .com ao nome via seu preço dobrar. Em 2007, qualquer título lastreado em hipotecas era considerado um investimento seguro e de alto retorno. Hoje o mesmo padrão se repete. Qualquer empresa que mencione inteligência artificial, metaverso ou turismo espacial recebe uma avaliação inflada. O sinal mais perigoso de uma valuation descontrolada é quando os analistas começam a inventar novas métricas para justificar preços.
Quando você ouve termos como poder de precificação, margens de longo prazo ou mercado total endereçável sendo usados para defender valuations insustentáveis, é hora de correr. Esses conceitos existem apenas para dar uma fachada de racionalidade ao que é, na verdade, pura especulação. Alguém pode argumentar que os métodos tradicionais de valuation estão obsoletos e que a nova economia exige novos modelos. Esse discurso aparece em todo pico de bolha e sempre se prova falso. O valor pode demorar a aparecer, mas nunca deixa de existir. Quando a maré recua, todas as empresas precisam provar seu valor com fluxo de caixa livre. Um dos indicadores mais simples e poderosos que acompanho é a relação entre a capitalização total do mercado de ações dos Estados Unidos e o PIB do país. Popularizado por Warren Buffett, esse índice, apesar de sua simplicidade, é um excelente termômetro para o nível geral de valuation. Hoje ele está acima do pico da bolha da internet em 2000, mesmo considerando as diferenças nas taxas de juros. Outro sinal preocupante: a porcentagem de ações do S&P 500 com P/L acima de 10. Quando esse número ultrapassa 15%, geralmente sinaliza um topo de mercado. Hoje ele está em 22%, um recorde histórico. E o mais alarmante, muitas dessas empresas com valuations infladas estão vendo seus lucros cair. A verdade final sobre valuation é esta: no topo do mercado, todos acreditam que as métricas antigas estão ultrapassadas. No fundo, todos voltam aos métodos mais conservadores. Essa oscilação entre extremos é o terreno fértil para os investidores inteligentes. Quando você perceber que as métricas tradicionais não funcionam mais e que o mercado está inventando desculpas para justificar preços absurdos, não tente entender. Não espere pelo retorno da racionalidade. Comece a sair. Você pode ser chamado de antiquado ou perder a última onda de euforia, mas preservará seu capital. Em mercados financeiros, viver para lutar outro dia é mais importante do que qualquer ganho de curto prazo. Agora, a pergunta crucial: como escapar com elegância quando os sinais de perigo aparecem? Identificar os alertas é apenas metade da batalha. A outra metade é executar a retirada sem cometer erros fatais. A maioria dos investidores, mesmo quando reconhece os sinais, falha na hora de agir. Não estou falando de vender tudo de uma vez, isso pode ser tão perigoso quanto não fazer nada. Uma retirada bem-sucedida é um processo sistemático, que envolve redução gradual de exposição, uso de instrumentos de hedge, otimização fiscal e gestão cuidadosa da liquidez. O erro clássico é liquidar todas as posições de uma só vez. Parece decisivo, mas é arriscado. O topo do mercado não se forma em um dia, ele é um processo, com vários solavancos e recuperações. Se você vender tudo e o mercado continuar subindo, a tentação de voltar será irresistível e você acabará comprando no pico. A estratégia ideal é gradual e disciplinada. Recomendo o método 3-3-3. Quando o primeiro sinal de alerta aparecer, reduza 30% da sua exposição. Quando o segundo sinal for confirmado, corte mais 30%. Mantenha 40% como posição de observação, protegida com instrumentos como opções de venda. Vamos detalhar essa abordagem. Na primeira fase, concentre-se em vender os ativos mais sobrevalorizados e com fundamentos mais frágeis. Não se preocupe com impostos nesse momento, preservar capital é mais importante. Na segunda fase, comece a reduzir posições que, apesar de fundamentadas, estão com valuations elevadas. Os 40% restantes devem ser seus ativos mais sólidos, aqueles que você estaria disposto a manter por uma década. Já vi muitos investidores fracassarem na retirada. Eles vendem tudo em pânico e, ao ver o mercado subir, duvidam de si mesmos e recompram no pior momento. Esse erro pode ser mais prejudicial do que não ter saído. O sucesso na retirada exige controlar duas emoções, ganância e medo. Os instrumentos de hedge são essenciais, mas a maioria os usa de forma errada. Hedge não é apostar na queda do mercado, é comprar um seguro para sua posição remanescente. Recomendo opções de venda fora do dinheiro para proteger seus ativos de observação. Isso limita seu risco de baixa, mas mantém o potencial de alta. Alguns argumentam que as opções são caras, especialmente em topos de mercado. Mas esse custo deve ser visto como um prêmio de seguro, não como um gasto. Você não recusa um seguro de incêndio porque a apólice é cara. O mesmo vale para proteger seu patrimônio no mercado. Outro aspecto frequentemente negligenciado é a otimização fiscal. Nos Estados Unidos, ativos mantidos por mais de um ano têm alíquotas mais baixas. Portanto, ao reduzir exposição, priorize a venda de posições de curto prazo e mantenha as de longo prazo.
Esses detalhes podem melhorar seu retorno em vários pontos percentuais ao longo do tempo. A gestão de liquidez também é crítica. O dinheiro obtido com as vendas não deve sair imediatamente da sua conta, mas ficar em instrumentos de curto prazo de alta qualidade. O topo do mercado costuma ser volátil, e ter caixa disponível permite aproveitar oportunidades de compra se a situação se inverter. E se você estiver errado e o mercado continuar subindo? Essa possibilidade está contemplada em uma estratégia de retirada bem estruturada. As posições de observação e os EDs permitem que você continue participando da alta, embora com retornos menores do que se tivesse mantido tudo. Mas esse sacrifício é o preço do seguro contra um erro de julgamento. A filosofia final da retirada é simples. Você nunca venderá no pico exato, assim como nunca comprará no fundo. Uma retirada bem-sucedida significa abrir mão dos últimos 10% de alta para evitar uma queda de 30%. Matematicamente é um negócio irrecusável. O cerne da estratégia de retirada é ter um plano detalhado, executá-lo com disciplina e usar instrumentos de hedge de forma inteligente. Nunca tente adivinhar o momento perfeito no mercado, o perfeccionismo é o caminho mais rápido para a ruína. Para entender os riscos atuais, nada melhor do que olhar para o passado. Cada topo de mercado tem suas particularidades, mas a natureza humana e as leis do mercado se repetem de forma impressionante. Não estou falando de comparar gráficos, mas de analisar a ecologia do mercado, o comportamento dos investidores, o ambiente de política monetária, as narrativas dominantes, as